Senhor, meus irmãos, meus amigos, um bom dia na presença de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alberto, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Juiz de Fora. Quero agradecer ao meu pastor presidente, pastor Moisés Pereira, pela confiança e pela oportunidade de poder nessa manhã compartilhar com os irmãos a nossa lição de número 10 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição nessa manhã, ela é o amor, marca do cristão cheia do Espírito Santo. Lição abençoada, falando de um assunto gostoso, de um assunto bom, que é o amor, não é verdade? O amor que permeia a nossa vida, que permeia a vida de todo servo de Deus. Os objetivos desta lição, nessa manhã, são destacar que o dom supremo de Deus é o amor, ensinar que o amor é a maior de todas as graças e mostrar que o amor é o bem maior do cristão. O nosso texto de referência diz que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerão. A introdução da nossa lição nessa manhã diz o seguinte: tendo em mente o contexto da busca e do uso dos variados dons disponíveis ao corpo de Cristo, nesta lição estudaremos sobre o caminho ainda mais excelente, o amor. O amor deve mover-nos em todo o tempo, tendo como ponto de partida que a vida cristã deve ser repleta de amor. O dom supremo, no tópico, no item 1, tópico 1, no primeiro item aqui, diz o seguinte: o dom supremo de Deus é o amor. Nenhum dom tem valor a menos que esteja imerso no amor. Digo isso porque o amor sustenta, ampara e faz repousar. O amor é a inspiração de tudo. Afigura-se por entre as páginas da Bíblia que, sem o exercício do amor, mesmo o maior dos demais dons, nada seria. Há que se considerar que o amor nos traz paz e felicidade e nos torna mais parecidos com Jesus. A paz dessas evidências, a vida cristã deve ser uma vida repleta de amor. Nas lições anteriores, nós temos estudado sobre os dons espirituais, os variados dons. E aqui a gente começa, na introdução e no início aqui do tópico 1, entender que não adianta. Se você tiver o dom de profecia, dons de cura, dons de maravilha, se você tiver todos os dons da lista de dons que a Bíblia nos exibe, nos mostra, não adiantaria nada. Seria como se você fosse um sino que tine, não tem sentimento, só faz barulho. Porque os dons, a vida do cristão sem o amor, Paulo diz que nada é, não é nada. Então o amor é quem nos move, é o sentimento que nos faz acreditar, é o sentimento que nos faz caminhar. Mais para frente na nossa lição, nessa manhã de domingo abençoada, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente já entender que não adianta você ser a pessoa que
ajuda aos pobres, a pessoa que reparte com o necessitado, mesmo porque sem amor isso seria difícil. Mas se você fizer isso e não tiver amor, não for por amor, de nada adianta. É como se você não estivesse fazendo nada. Então amar chega para nós como um mandamento. Jesus diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? João, no capítulo 15, e o versículo de número 12, diz assim, olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então o amor não é simplesmente um sentimento que brota no seu coração. O amor é um mandamento de Deus para a minha e para a sua vida, para a vida do cristão, para a vida do servo de Deus. Vamos aqui ler o tópico 1.1, que diz, o item 1.1 do tópico 1, que diz assim: o amor é a maior de todas as virtudes do cristão. O amor não consta expresso na relação dos dons, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto, conforme está em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 8 a 10 e de 28 a 30. Entretanto, deve ser a principal virtude de um cristão, a principal virtude, a principal qualidade. A virtude do amor é ofertada ao crente pelo Espírito Santo para que possa servir ao Senhor de maneira jubilosa, para servir ao Senhor com alegria. Paulo nos instrui que devemos fazer tudo impregnados de amor. Paulo ainda afirma que os que servem na obra de Deus devem servir com amor, pois sendo o amor a maior de todas as virtudes, através de sua ação na vida do crente, ele contribui para o crescimento do corpo de Cristo. Glória a Deus, né, meus irmãos? Pensando assim, a gente observa, o amor, ele não consta na lista dos dons, porque o amor, ele é um mandamento de Deus para nós. Então, antes da gente achar que seria um dom, o amor é um mandamento. Mas os dons espirituais, se não tiver amor, de nada adianta. Então o amor, a gente poderia dizer que seria o comburente. Vocês já ouviram falar no triângulo ou tetraedro do fogo, onde você tem combustível, reação em cadeia, comburente, que é o oxigênio. Sem oxigênio, irmão, o fogo não acontece, e a ignição, que é uma fonte de fogo. Mas sem o comburente, que é o oxigênio que está disponível no ar, o fogo não acontece. Você pode ter combustível, você pode ter ignição, mas o fogo não acontece. Então é interessante essa analogia, eu me sinto com liberdade para fazer nessa manhã, para entendermos, porque os dons espirituais, sem o amor, não adianta, não vai acontecer, porque como você vai ajudar um irmão, você vai socorrer um irmão, orar por alguém, se você não ama? O amor tem que estar em primeiro lugar, tem que estar na sua vida, na minha vida. Aleluia, glória a Jesus. O amor é a maior de todas as virtudes, é verdade. Porque mesmo que você não tenha nada de material, às vezes, para dar a uma pessoa, mas se você chegar perto de alguém que está aflito, que está angustiado, e você expressar amor por aquela vida, como Jesus nos ensinou, expressar um gesto de amor, um gesto de carinho por aquela pessoa, abraçar, parar para ouvi-la por um instante, conversar, Deus vai fazer uma grande obra naquela vida, mesmo que você não tenha algo de material para compartilhar. Mas se você tiver amor para compartilhar, será o suficiente para você abençoar aquela vida, aquela pessoa. A virtude do amor é ofertada ao crente pelo Espírito Santo. Eu me lembro, no dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo,
eu acordei diferente na manhã do dia seguinte. Eu olhava com olhos diferentes, e realmente é verdade, a gente sente de uma forma diferente, essa virtude do amor que o Espírito Santo, quando ele habita em nós, quando ele vem morar em nós, nós passamos a ter em maior abundância essa virtude que nos é ofertada pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Não esquece isso não. O amor é a maior de todas as virtudes, de todas as qualidades que você possa ter na sua vida. Você pode ter riqueza, você pode ter dinheiro, você pode ter inteligência, sabedoria, mas se não tiver amor, não adianta de nada. Amém? O item 1.2 do tópico 1 diz o seguinte: o amor é o caminho a ser seguido. Após discorrer seus ensinamentos sobre a atuação e propósito dos dons espirituais no corpo de Cristo, e antes de instruir quanto ao uso dos mesmos e alertar quanto aos abusos, Paulo assegura aos crentes daquela cidade que lhes indicaria um caminho ainda mais excelente. Está escrito lá em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo 31. Assim, ele inicia o capítulo 13 do mesmo livro, mostrando que este caminho mais excelente é o caminho do amor. 1ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, o verso 1. Porque tudo que dissemos sobre o amor devemos ter o entendimento de que amar deve ser expressão de obediência ao mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós já lemos agora há pouco, no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 12. O meu mandamento é que vos ameis uns aos outros, diz o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos. É interessante nós entendermos isso aqui e guardarmos no nosso coração. Paulo, ele no capítulo 12, ele fala: buscai com zelo os melhores dons. E orienta, vai falando para nós no capítulo 12 sobre os dons espirituais que Jesus presenteou a igreja, o Senhor presenteou a igreja. Mas ele continua falando para nós e diz que ele vai nos mostrar um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente é o amor. Não é que o amor é superior aos dons, é que uma coisa é diferente da outra. Você precisa de amar para exercer os dons. Entende isso, a diferença? Não é que você tem os dons e você vai ter amor. Não existe o dom de amor. Na verdade, para você exercer os dons, você precisa ter amor. Você precisa amar. Amar é um mandamento. Guarda bem isso no seu coração. Amar faz bem, meu irmão. Amar faz bem, meu amigo. Entenda isso, porque quando a gente ama, a nossa vida é diferente. Quando a gente ama, as coisas acontecem de uma forma diferente na nossa vida. A bênção de Deus flui para nós. Quando nós amamos, nós perdoamos. Quando nós amamos, nós nos permitimos, nós abrimos mão. O amor é uma bênção na nossa vida, é um presente de Deus na nossa vida. João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ao exemplo de Deus para a nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Jesus. O maior exemplo de todo amor foi o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui agora, meus irmãos, o item 1.3 do tópico 1, que diz que o amor é sofredor, e é verdade. Nós vamos entender, eu acho que a maioria de nós já entende que o amor é sofredor.
Porque o amor, quando ama, a gente abre mão. Quando a gente ama, a gente doa. Esta é a primeira característica da natureza do amor, segundo o dicionário de Strong. A expressão sofredor é usada na epístola de Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, no grego significa ser tardio em irar-se, ter tolerância, ser paciente. O amor tem uma grande capacidade para suportar. Um ponto importante a destacar que ainda, segundo Strong, a palavra grega aqui utilizada descreve a paciência com as pessoas. Assim, Paulo procura mostrar que o amor faz com que uma pessoa suporte as ofensas e as palavras investidas grosseiramente por outra pessoa, sem amargura ou desejo de vingança. Ou seja, reflete a paciência do próprio Deus para com os pecadores. As descrições acima atestam a relevância do amor nos relacionamentos entre os membros do corpo de Cristo. É interessante, né, irmão? Um ponto importante a destacar é ainda, segundo Strong, a palavra grega utilizada que descreve a paciência com as pessoas. Aleluia! Glória a Jesus. Sofredor é ter paciência. Sofredor é abrir mão. Ser sofredor é muitas vezes você se colocar no lugar de outrem. É você usar empatia. Porque muitas vezes, irmão, a gente precisa absorver certas palavras que às vezes nós recebemos, às vezes num momento mais acalorado, numa discussão. Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa vem de um momento difícil, está tentando administrar um problema familiar. E o amor, ele está justamente nisso, de você se colocar no lugar de alguém. Mas o irmão está passando problema, ele não falou aquilo, deve ser num momento de dificuldade. Isso tudo é o amor que vai te ajudar a relevar. Isso tudo é o amor que vai te ajudar a entender, a se colocar no lugar daquela pessoa que às vezes te ofendeu. E aqui o comentarista ele diz assim, que as descrições, esse tipo de comportamento, eles atestam a importância, a relevância do amor nos relacionamentos entre os irmãos, entre os cristãos. Nós ainda estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, e como estamos no mundo e vivemos nesse mundo, estamos ainda sujeitos aos aborrecimentos, às angústias, às dificuldades. Mas creia que Deus é poderoso para, através do Espírito Santo, inundar os nossos corações com amor, o amor provindo de Deus, o amor com o qual Deus nos amou, e nos colocar numa posição de entender, numa posição de sofredor, literalmente falando. Amém? Que Deus nos ajude nessa manhã, através dessa lição tão abençoada, dessa lição tão rica, a pedir ao Espírito Santo que nos ajude a amar mais, a entender mais o nosso próximo, a sofrer ao invés de ter razão, ao sofrer ao invés de querer às vezes humilhar alguém, de querer, não, eu quero o meu direito, eu quero a minha razão. Uma vez eu aprendi com os obreiros mais antigos que adianta a gente ter razão se às vezes a gente está vendo alguém, uma parte do corpo de Cristo sofrendo. Entenda uma coisa, meu irmão, o tempo, ele é a melhor solução para muitos problemas, porque a pessoa que hoje às vezes te ofende, que te fala uma palavra dura, amanhã, certamente, ele vai reconhecer que não foi bacana com você. Em algum momento ele vai te procurar para te pedir perdão. Em algum momento ele vai te procurar para consertar algo que às vezes ele falou que não devia ter falado. Creia nisso.
Creia no Espírito Santo. Ame um pouquinho mais. Deixe Deus inundar o seu coração de amor. Glória a Jesus. Vamos para o tópico 2 da nossa lição nessa manhã, meus irmãos. Amor, mais abrangente de todas as graças. Somos persuadidos, através das Escrituras, que devemos evidenciar o amor na forma como vivemos e nos relacionarmos com as outras pessoas, sendo o amor o bem maior. A Bíblia Sagrada nos assegura que o discípulo de Cristo precisa ter consciência da relevância do amor em sua vida, influenciando em todas as ações. O apóstolo Paulo escreveu que, se assim não for, nada seria, e nada disso me aproveitaria, conforme na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 2 e 3. Precisamos estar revestidos de amor. O item 2.1 diz o seguinte: o amor é um sentimento que enriquece. Quando nos submetemos à direção do Espírito Santo, ele nos auxilia a exalarmos amor por onde passamos, para enriquecermos a vida de todos os que estão à nossa volta. Vale lembrar que o amor é um sentimento que enriquece a vida daqueles que amam e os que são amados. Esse sentimento se manifesta através da entrega, da intimidade, do cuidado e do comprometimento de querer estar junto, sempre disposto a ajudar em todos os momentos. Através do amor somos enriquecidos com a vontade de viver para Cristo. É importante, amor, nós somos persuadidos pela Escritura. Em todo tempo, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós consultamos a palavra, nós temos que aprender e devemos demonstrar, evidenciar o amor em nossa vida, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, demonstrar que amamos para com as pessoas, quando nós estamos nos relacionando com as pessoas externas, fora do ambiente da igreja, fora do ambiente familiar. Porque quando o Espírito Santo nos enche com o amor de Deus, nos enche desse presente, nos enche o coração com amor, nós passamos a ver diferente, nós passamos a agir diferente. A Bíblia, ela nos assegura que o discípulo de Cristo precisa de ter consciência da importância, da relevância de nós termos amor em nossa vida para podermos nos relacionar com as pessoas, amor para poder nos doarmos para as pessoas. As pessoas precisam sentir em nós, quando falamos com ela, uma palavra amorosa. As pessoas precisam sentir em nós, quando conversamos com elas, precisam sentir o amor de Deus, precisam sentir que nós realmente queremos o bem delas. E não tem outra maneira, irmão, se não for com um coração cheio de amor. Precisamos de pedir ao Espírito Santo para que nos encha com o amor de Deus, para que nos encha de amor, para que sejamos pessoas mais amorosas e possamos assim conseguir nos relacionarmos de uma forma melhor com as pessoas. Uma oração que eu sempre faço e peço a Deus: encher o meu coração de amor, para que eu possa ser uma pessoa melhor. A gente vive lutando, eu acho que você, o ser humano de uma forma geral, a gente vive lutando para sermos pessoas melhores. Não tem outro jeito, se não for através do amor. Amém? Glória a Jesus. O amor é um sentimento que enriquece a verdade, porque é tão bacana. Você já reparou? Às vezes a gente conversa, está falando de uma pessoa, de alguém, e aí a gente
conversa com aquela pessoa e está conversando às vezes com um amigo e falando de uma terceira pessoa, fala, poxa, fulano é tão amoroso, né? É interessante quando a gente conversa com ele, a gente sente ele uma pessoa amorosa, sente ele uma pessoa que se doa, uma pessoa que está sempre pronta. Isso tudo é a virtude do amor, é um sentimento que enriquece a nossa vida, que enriquece o nosso ser. Amém? Vale lembrar que o amor é um sentimento que enriquece a vida daqueles que amam e também daqueles que recebem o amor que você exala, que você compartilha. Amém? Quando você ama, você está doando. Alguém está recebendo e é enriquecido, mas você também, quando você ama, você é abençoado e você é enriquecido por Deus. Aqui vale a pena a gente dar uma lida, aqui no comentário do professor, que diz o seguinte, Warren Wiersbe, ele diz assim, Paulo cita 5 dons, línguas, profecia, ciência, fé e doação, que seria sacrifício. Ressalta que, sem amor, o exercício desses dons não é nada. As línguas, o dom de línguas, né? Falar em mistério, as línguas sem amor não passam de barulho. É o amor que enriquece o dom e lhe dá valor. O ministério sem amor deprecia tanto o ministério quanto os que não são alcançados por eles. Mas o ministério com amor enriquece a igreja toda. A lição mais importante na escola da fé é o amor mútuo. O amor enriquece tudo que o toca. Deixa eu te falar uma coisa, como ministro do Evangelho que sou, pela infinita bondade de Deus. Quando às vezes nós vemos alguém sofrendo, quando às vezes vemos alguém enfermo, principalmente quando às vezes nós vamos orar por cura de enfermidade, por solução de problema, quando vamos orar por alguém que está angustiado, a gente é movido de um amor tão grande por dentro. É interessante porque não é uma coisa que vem direto de nós, mas vem do Espírito de Deus, e naquele momento nós somos movidos por um amor, por uma coisa tão interessante que Deus nos presenteia, e quando oramos, oramos amando a pessoa, amando aquela pessoa que está recebendo a oração, seja ela quem for, de que língua for, de que raça for, se é rico ou se não é rico. Aleluia! Entenda que ministério, dons, falar em línguas, se não tiver amor, de nada adianta. Amém? Guarda isso no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O item 2.2 diz que o amor é edificante. O amor nos edifica e nos faz crescer. Quando somos edificados espiritualmente, crescemos em amor, conforme está escrito na primeira epístola aos Coríntios, versículo 8 e o capítulo 1. Sendo assim, como parte da obra do Espírito Santo em nós, devemos erguer nossa vida cristã através do amor. Não podemos esquecer que o amor é o manancial, é a fonte de todas as coisas e a base que sustenta e edifica o corpo de Cristo. Paulo expôs a Timóteo que a igreja se edifica pelo amor. Se quisermos contribuir para a edificação da obra de Deus, irmãos, devemos amar os nossos irmãos, pois a igreja vai se edificando, vai crescendo, a igreja vai sendo construída em amor. Aleluia! Se você não consegue entender isso, peça a Deus. A igreja só vai ser edificada, só vai crescendo, a igreja só vai aumentando se nós entendermos que para nós contribuirmos com isso, com esse crescimento, nós precisamos de amar. Nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos
de amar o nosso próximo, de amar o necessitado, de amar o pecador, de amar aquelas pessoas que ainda não tiveram contato, que ainda não ouviram falar de Jesus. Aleluia! O amor, ele é o comburente. O amor é o comburente. Sem amor nós não conseguiríamos fazer nada. O amor edifica. Amém? Guarda isso no seu coração. O amor enriquece, o amor edifica, o amor constrói. Aleluia! Quando falamos do amor, também no amor no âmbito familiar, de um casal, de uma família, a gente observa que sem amor as coisas não vão andar. O amor edifica um lar, o amor enriquece um lar, uma família. O amor é o comburente também na família. Louvado seja o nome do Senhor. No item 2.3, nos diz que somente o amor permanece. Paulo demonstra que o amor é o caminho sobremodo excelente. Sua certeza se dá por possuir o entendimento de que o amor jamais desaparecerá. Ele diz: a caridade nunca falha. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 8. Assim temos o entendimento de que, mesmo após a consumação dos séculos, o amor permanecerá e será vasto, será grande, será imenso entre Deus e os homens, pois Deus é amor. Warren Wiersbe diz o seguinte: a profecia, a ciência e as línguas não são dons permanentes. Ciência não significa educação acadêmica, tá, irmão? Mas sim comunicação imediata de uma verdade espiritual à mente. Esses três dons andavam juntos. Deus comunicava determinado conhecimento ao profeta, o qual transmitia a mensagem em línguas. Então, um intérprete, por vezes o próprio profeta, explicava esta mensagem. Os coríntios valorizavam esses três dons ao extremo, especialmente o dom de línguas. Esses dons desaparecerão. Sim, esses dons desaparecerão. Serão abolidos e cessarão, mas o amor não. Glória a Deus. O amor durará para sempre, pois Deus é amor. Quando o Senhor nos arrebatar para estarmos com Ele para sempre, não vai ser mais necessário dom de cura, por isso vai desaparecer. Não vai ser mais necessário profecia, porque nós veremos o Senhor face a face, estaremos com Ele. Não vai haver necessidade dele usar um profeta para falar conosco. Não vamos ter mais necessidade de dos diversos dons, porque estaremos junto com o Senhor. Nesse tempo, toda lágrima já vai haver sido cessada, não haverá dor, nem pranto, nem angústia. Então, nesse momento, sim, nós continuaremos com os nossos corações inundados, imersos em amor, e viveremos ali para sempre junto com Deus, junto com os nossos irmãos que vencerem, que conseguirem atravessar o mar da Galileia espiritual. Louvado seja Deus. Vamos para o tópico, o item 3, o tópico 3, aliás. Vamos ler a introdução e o item 1, que diz o seguinte: o amor é o bem maior do cristão. A maior evidência do cristão cheio do Espírito Santo não é a manifestação dos dons espirituais, mas sim que esteja impregnado de amor. O cristão deve ser conhecido não somente por sua teologia, mas principalmente pelo seu amor. Jesus falou sobre essa evidência na vida do cristão quando disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, o caminho mais excelente para exercer os dons. Paulo entende que nenhum dom
ou ação tem muita importância, a menos que esteja imerso em amor. Em seu discurso, Paulo destaca 3 virtudes fundamentais do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Entretanto, ele assegurava que o amor é o maior deles, conforme está escrito na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo de número 13. Em sua defesa de superioridade do amor, Paulo afirma que o amor é mais extraordinário do que os dons espirituais. Os dons espirituais, por mais importantes que sejam, são temporários. Línguas, profecias, sinais, tudo passará. Mas o amor subsistirá eternamente. Glória a Deus. É interessante, irmãos, nós entendemos aqui nesse tópico: o amor é o nosso bem maior. Louvado seja Deus. Quando nós amamos, nós entendemos os nossos irmãos. Quando nós amamos, nós exercemos a empatia. Nós nos colocamos no lugar de outra pessoa, da outra pessoa. E por mais, às vezes, com a razão e por mais certo que estejamos, às vezes nós decidimos abrir mão. O amor é sofredor. Às vezes nós decidimos abrir mão em favor de uma causa, de alguém que às vezes nem conhecemos, mas se amamos, aleluia, o Espírito Santo trabalha em nossa vida e em nosso coração dessa forma. Louvado seja Deus. O amor é o nosso bem maior. Precisamos evidenciar isso, deixar que as pessoas percebam o quanto nós permitimos que o amor de Deus esteja impregnado na nossa fala, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de agir, no nosso dia a dia, em cada momento. Glória a Jesus. A maior evidência de que você é cheio do Espírito Santo, irmão, entenda isso, é você demonstrar o amor, é você ser cheio de amor. Você já reparou que às vezes aquelas pessoas que às vezes está nervosa, está num momento difícil, ele fala palavras fortes, palavras impactantes, palavras que se desviam do amor? A gente sente mal, às vezes, de ficar perto de pessoas assim. Às vezes a gente sente vontade de sair de perto. Quando a gente observa alguém, às vezes, no mundo, que às vezes está ali alterado, com a cabeça quente, e fala bobagem, às vezes pragueja. Não é tão ruim, não é ruim, é o oposto de amar, é o oposto do amor. Mas nós entendemos e precisamos do amor de Deus na nossa vida. Precisamos do amor de Deus sobre a minha vida, a sua vida, para que as pessoas percebam que somos cheios do Espírito Santo. E as pessoas só vão perceber que você é cheio do Espírito Santo se você amar, se você der vazão ao amor de Deus que vem para a sua vida através do Espírito Santo. Amém? Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Entenda que o amor é o caminho mais excelente. Você pode ser profeta, usadíssimo por Deus. Você pode ser abençoador. Todos os meses você vai e procura alguém para dar uma cesta básica, para dar uma ajuda. Mas se você não tiver amor, irmão, isso não adianta, isso não vai te levar a lugar nenhum. Continue fazendo bem, continue sim, mas continue com amor. Peça ao Senhor, peça a Deus. Quero abrir um parêntese e dizer para você nessa manhã: mas pastor, eu não consigo amar, o meu coração é fechado, eu sofri alguns tipos de trauma. Permita que o Espírito Santo nessa manhã liberte a sua vida de traumas do passado, de decepções. Permita ao Espírito Santo nessa manhã que ele venha sobre a sua vida e cure feridas do passado, que o Senhor sare enfermidades na sua vida, que impeçam você de amar o seu semelhante. As pessoas precisam de novas chances, as pessoas precisam de novas oportunidades. Permita que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida nessa manhã e te mostre de uma maneira amorosa, de uma maneira carinhosa, que você pode amar, que você consegue amar.
pelo poder que há no nome de Jesus. Procure amar as pessoas, procure amar o seu próximo, procure amar a sua família, meu amigo, meu irmão, procure amar a si mesmo. Você vai ver que a vida vai se tornar melhor, que a vida vai ser melhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui o item de número 3.2, que diz o seguinte: o amor suscita confiança nos outros. O relacionamento do cristão precisa ser pautado no amor e na confiança mútua. A confiança é uma entrega que só é demonstrada através de um cuidado especial. Através do amor, passamos a atrair a confiança do próximo, para ajudá-lo em suas fraquezas. Portanto, como crentes, não podemos estar bem sem evidenciar o amor. Afinal, temos visto que a maior necessidade deste mundo é o amor, a confiança. Quem ama, confia e vice-versa. Boa esta palavra nessa manhã. Acabei de falar agora sobre traumas, sobre situações passadas que às vezes te atrapalham de amar, que às vezes te impedem de amar. E nós acabamos de ler nesse momento que o amor suscita confiança nos outros. As pessoas precisam de um voto de confiança. Eu preciso de um voto de confiança. As pessoas precisam de mais uma oportunidade. Permita que Deus trabalhe no seu coração, na sua vida. Porque a confiança, o amor, ele suscita a confiança. Quando nós amamos, quando nós permitimos ser amados, é interessante que o laço de amor começa também a se fechar. A confiança, ela é gerada pelo amor. Nós precisamos confiar nas pessoas. Aleluia. Como líder, nós temos tido muito essa experiência, que as pessoas precisam de um novo voto de confiança. E a gente só consegue isso quando nós amamos, demonstramos amor a essas pessoas, por essas pessoas. Muitas vezes sentamos para ouvir os motivos, as causas, e nós precisamos sim, irmão, precisamos confiar no nosso próximo. Para pensar quantas vezes Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, olhou para nós, quantas vezes nós falhamos, e Ele, por nos amar, passa a nos dar uma nova oportunidade e nos confia uma nova oportunidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos pedir ao Senhor, confiança, graça, para que nós possamos amar mais o nosso próximo e dar a eles novas oportunidades, confiar no nosso irmão, confiar na igreja do Senhor, na noiva do Cordeiro, porque nós não somos melhores, não somos maiores do que o nosso Deus. Se Ele ama e Ele confia, por que nós não conseguiríamos fazer isso? Porque nós, mortais, não conseguiríamos amar, não conseguiríamos confiar no nosso próximo. A relação de confiança é uma relação muito bonita, irmão. Às vezes nós confiamos, e é interessante que, às vezes, alguém fala de você para alguém que te ama, a pessoa ouve, mas aquilo não faz efeito. Não é assim? Ah, porque fulano agiu assim, porque fulano faz assim, porque tal. Aí a outra pessoa que te ama, que está ouvindo alguém falar de você, diz assim, não, engraçado, não é isso. Eu conheço o pastor Carlos, não é isso. É interessante, não está batendo o que você está dizendo com o que você está falando com a pessoa que eu conheço. Porque quem ama confia, irmão. Deve haver uma explicação, deve haver um bom motivo, ou até mesmo uma boa justificativa. Aleluia. Aprenda a confiar, aprenda a amar. Deus vai te abençoar por isso. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor.
Vamos aí partindo para o último tópico, aliás, para o último item do tópico 3, encerrando a nossa lição nessa manhã, que é o item 3.3, que diz que o amor é um sentimento que não pode faltar na Igreja de Cristo. Temos aprendido que mesmo que pessoas estejam sendo beneficiadas com nossas ações, se não estivermos sendo movidos pelo amor, como descrito na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, não teremos recompensa. Mesmo que a pessoa tenha o dom de profecias e consiga entender e interpretar os mistérios mais profundos, se não tiver amor, não adianta a mesma, não adianta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Conforme está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 7 a 8. O amor é o remédio para a situação trágica em que muitas pessoas adentram dentro de nossas igrejas. Portanto, é indispensável que o amor seja promovido, vivido e manifestado na igreja. Assim será possível manifestar a unidade da qual Jesus mencionou em sua oração, pois a mesma impactará o mundo para que creia. Aleluia! Glória a Jesus! É interessante, irmão, nós guardarmos essa palavra, né? Que o amor é um sentimento que não pode faltar na igreja. A igreja é composta de homens e mulheres, de pessoas imperfeitas, de pessoas que estão se aprimorando, de pessoas que estão se preparando para irem morar no céu, de pessoas falhas, somos todos falhos. Mas nós precisamos de entender que o amor é um sentimento que não pode faltar no nosso coração. Nós erramos, cometemos falhas, erros sim. Mas o amor, ele nos ajuda a entender a falha, o erro, mas nos ajuda a amar o nosso irmão como ele é. Certa vez eu conversava com a minha esposa e falava com ela, pois é, fulana é assim, tem esse jeito, mas eu amo ela a si mesmo, nós amamos ela a si mesmo, gostamos de tê-la por perto, e assim, irmão, todos nós temos defeitos. Se você for olhar para você, para dentro de você, e se você fosse fazer uma relação, uma listagem, assim, do lado esquerdo escreveria as suas virtudes e do lado direito as suas falhas. Talvez você se assustasse, porque do lado direito, onde estão relacionados os seus defeitos, as suas falhas, a lista fosse bem maior do que a do lado esquerdo, onde estão as suas virtudes. E interessante é que as pessoas, existem pessoas que nos amam a si mesmo, gostam de estar perto de nós a si mesmos, assim dessa maneira, com todas essas falhas, com todos esses defeitos que nós temos, sendo a pessoa que somos. E a igreja precisa desse amor. A igreja, sem o amor, a igreja não caminharia, não existiria a comunidade, não existiria o amor. Louvado seja Deus. Não pode faltar o amor, esse sentimento, amor, no seio da igreja, no coração de cada crente, na vida de cada crente, nas famílias, nos lares. Não pode faltar. Porque se faltar o amor, faltou tudo. Seria em vão a nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Partindo para a conclusão nessa manhã, está escrito aqui o seguinte: devemos, como cristão, evidenciar o amor em nossas condutas para sanar as divisões na igreja e fazer com que o corpo de Cristo construa um relacionamento saudável com todos os membros. Então, irmão, é o que nós falamos aqui o tempo todo nessa manhã. Nós precisamos evidenciar, demonstrar, exalar o amor em todos os nossos relacionamentos
com todas as pessoas, em todo tempo, em todo lugar. A igreja precisa do amor de Deus, a igreja precisa que você faça isso. O corpo de Cristo, a igreja, ela precisa construir um relacionamento saudável, que haja esse relacionamento entre todos os membros. É necessário que nós não distinguamos ninguém, não segreguemos ninguém. É necessário que sejamos, que nós vejamos todos nós de forma igualitária, de uma maneira amorosa, de uma maneira carinhosa. Acolha o seu próximo, busque para perto o seu próximo. Se você vê alguém angustiado, com uma aparência de triste, converse com o irmão, se coloque no lugar dele, ame o seu irmão. A igreja precisa do amor de Deus, e precisa que nós nos amemos uns aos outros verdadeiramente, sem fingimento, com sinceridade. Que Deus nos abençoe neste dia de domingo. Estamos chegando no Natal, meu irmão. Está chegando aí um tempo de reflexão. Pense nisso. Eu vou passar para o ano de 2023 alguém diferente, alguém que ama mais, alguém que vive o amor na essência. Experimente isso. Você vai ver como você vai viver melhor. Quero aproveitar e mais uma vez agradecer ao meu pastor Moisés Pereira, pela oportunidade rica. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima. Amém.